Nessa última aula, tá? Porque eu vou passar para vocês a prova, para você feita em casa e entregue na quinta-feira. As questões já estão na página da disciplina, são 3 questões. Uma sobre a noção de progresso em Kuhn, comparando qual a concepção de progresso de Kuhn e como ela se compara, ou como ela difere de concepções mais realistas de progresso. Outra questão é para apresentar um argumento em favor do realismo científico, um argumento em favor do anti-realismo científico. E a terceira questão é explicar o que é, ou o que são, explicações científicas, tá? 3 questões. Então, hoje eu vou fechar aqui o assunto que o Guilherme começou a respeito de subdeterminação. Na terça-feira, barato, 40 ovos por 10 reais. Então, na terça-feira eu estarei na minha sala para terminar de corrigir os trabalhos de vocês que eu não terminei ainda. Então, vocês passem lá na terça-feira para pegar os trabalhos que vocês foram entregando, aí a prova também não devolvi ainda, né, outra prova. Vocês passem lá e também se tiverem alguma dúvida sobre como responder essas questões, vocês já podem conversar comigo lá na terça-feira, ok? Na minha sala agora mudou. Eu fui enxotado da minha sala anterior e agora estou brincando, eu estou na sala 208 do prédio da direção do IFCH, sabe, das secretarias ali, onde fica o mini auditório, sabe, no segundo andar, tá? Então, no segundo andar do prédio, da direção do IFCH, certo? Então, vocês vão me encontrar lá. Eu vou estar lá a tarde toda, podem passar lá a hora que quiserem, tá? Talvez eu até chegue, eu acho que provavelmente vou chegar de manhã nesse dia, tá? Eu vou estar lá na hora do almoço também. Então, vocês passem lá para pegar os trabalhos que vocês já entregaram e também, se quiserem conversar sobre a prova, podemos conversar, tá? Ok? Alguém tem alguma questão que gostaria de fazer nesse momento? Um comentário? Tá. Então, vamos adiante no assunto da subdeterminação. Então, a subdeterminação na literatura é um dos principais, se não o principal argumento usado em favor do antirrealismo científico. A ideia de que teorias científicas não devem ser interpretadas como descrevendo efetivamente como o mundo é, ao menos na parte não observável. Tá? Então a gente tem 2 grandes concepções em metafísica da ciência. Tem os realistas e os antirrealistas. Os realistas dizem o seguinte: olha, o que a ciência diz, os cientistas pretendem descrever o mundo, não apenas o mundo observável, eles estão descrevendo também o mundo não observável. Os antirrealistas dizem não. Os cientistas só descrevem o mundo observável. E olha lá, também o mundo observável pode ser carregado teoricamente, né? Então a gente usa termos teóricos às vezes para descrever o mundo observável e nessa medida sequer uma descrição do mundo observável. Então a função da ciência, a meta da ciência para os antirrealistas é prever novos fenômenos, prever fenômenos. Então tem uma discussão sobre qual é a função da ciência. A função da ciência é dizer a verdade, escrever. A função da ciência é mais prática. Ela é mais teórica ou mais prática, entende? Os realistas dizem assim, olha, a função da ciência é dizer como o mundo é. Os outros dizem, não, a função da ciência é permitir que a gente faça previsões, só isso. A gente pode acertar as previsões com uma descrição incorreta, vocês entendem? Eu posso prever o comportamento das pessoas atribuindo a elas propriedades, atributos que elas não têm, ok?
porque eu não tenho como saber se elas têm. Certo? Então, por exemplo, em filosofia da mente, por exemplo, tem essa discussão. Será que pessoas são corpos muito sofisticados? Ou são almas, corpos com almas, ou corpos com mentes? As duas descrições permitem uma previsão de fenômenos, né? Então a gente tem assim, tem as ciências do comportamento, psicologia, as ciências cognitivas que nos permitem fazer previsões a respeito dos comportamentos das pessoas. Então, a gente pode fazer uma boa previsão do comportamento das pessoas, independente da metafísica estar correta, certo? São questões distintas. Então, que os antirrealistas se apresentam como sendo assim filosoficamente mais humildes, mais modestos, até se quiserem, às vezes mais céticos. Eles suspendem o juízo a respeito de como a realidade é. Na verdade, isso estaria além das nossas possibilidades cognitivas, além das possibilidades cognitivas da ciência. Ok? E uma razão para a gente aceitar o realismo, o principal argumento a favor do realismo que eu mencionei aqui, é o argumento chamado argumento do milagre. Então, o realismo científico, um argumento assim, que se mostrou muito recorrente ao longo da história da filosofia é esse argumento do milagre, o argumento do não milagre. Porque esse argumento diz o seguinte: seria um milagre se a gente conseguisse fazer previsões tão precisas, acertadas, tão minuciosas, se as nossas teorias fossem falsas. Então, os realistas tomam o acerto preditivo, a precisão preditiva da ciência, a precisão assim, assombrosa, né, que tem hoje na ciência. Eles tomam isso como um indício da verdade, ou da provável verdade das teorias científicas. Seria um milagre se a gente conseguisse prever tão bem fenômenos futuros com teorias falsas. Essa é a ideia. E os antirrealistas dizem, por sua vez, antirrealismo científico, né? E tem outros tipos de antirrealismo e antirrealismo. O principal argumento em favor do antirrealismo é a chamada tese da subdeterminação. Eles usam essa tese para argumentar a favor do antirrealismo. Um dos argumentos, tem outros, tá? E era sobre isso que o Guilherme estava falando no ano passado. Então, eu vou tentar sistematizar esses argumentos agora. Então, o que consiste a tese? Por que consiste a tese da subdeterminação? A tese da subdeterminação tem várias formulações, na verdade, são várias teses. Há várias teses de subdeterminação, tá? Mas, de modo assim, a ideia genérica é que, dessa tese, é que se eu tenho uma teoria científica, boa teoria científica, que me permite assim, fazer previsões, e tenho bons indícios de que ela é adequada, no sentido de que ela faz previsões acertadas, e se essa teoria científica é do tipo que a gente tem hoje nas principais disciplinas científicas, na física, na astronomia, na química, na biologia, na geologia, se essa teoria é desse tipo, de uma dessas disciplinas aí, então ela explica, ela faz previsões de observações futuras, postulando princípios e entidades não observáveis, né? Então, estão acompanhando, por exemplo, assim, os físicos fazem previsões a respeito do comportamento da luz, e eles explicam esse comportamento da luz em termos de fótons, que são coisas que a gente não vê. Então, os fenômenos visíveis são explicados em termos de coisas invisíveis. Coisa que o Guilherme mencionou na aula passada, o continente americano, a América do Sul, a América do Norte, estão se afastando da Europa e da África, né? O Brasil, antigamente, o continente que era colado na África, e está se descolando.
E hoje em dia a gente tem uma medida disso por fotografia de satélite, né? Eles conseguem medir quanto que se afasta. Anualmente tem alguns centímetros que se afasta. Eles conseguem medir isso. Mas como é que os geólogos explicam isso? Eles explicam isso em termos de placas, explicam isso em termos de algo que a gente não vê, que são placas tectônicas. A gente vê o continente, a gente vê o mar, a gente vê os continentes se afastando, as placas tectônicas, né? Então a gente tem essa massa se flutuando sobre o núcleo da Terra, que é mais líquido, e está se afastando. Então isso a placa a gente não vê. A gente tem indícios dessa placa, da existência dessas placas, né? Então se explica esse movimento observável em termos de coisas não observáveis, tá? Então se a teoria é desse tipo, que é uma teoria que faz previsões acertadas e postula entidades e princípios não observáveis, então a tese de determinação diz que existem outras teorias que fazem as mesmas predições. Então tem uma teoria que é a teoria 1 aqui, e ela faz previsões. E ela faz essas previsões postulando, no meio aqui dessa teoria, que tem chamados entidades e princípios não observáveis. Entidades e princípios não observáveis. Então a teoria usa essas entidades e princípios não observáveis para fazer previsões. A tese da subdeterminação diz o seguinte: se eu tenho uma teoria desse tipo, então eu tenho outras. Eu tenho uma teoria 2. Essa teoria 2 faz exatamente as mesmas previsões, só que ela postula outro conjunto, outras entidades e princípios não observáveis, tá? Um conjunto de entidades e princípios não observáveis é diferente do conjunto de entidades e princípios não observáveis dessa primeira teoria. Ela usa outros princípios para fazer as mesmas previsões. Quando a gente tem teorias que são desse tipo, a gente diz que elas que fazem as mesmas previsões aqui, a gente diz que elas são empiricamente equivalentes. Do ponto de vista das previsões, elas são equivalentes. Tudo que eu consigo prever com uma teoria, eu prevejo com a outra. Então essas duas teorias aqui são empíricas, são teorias empiricamente equivalentes. Tá? Professor, isso só acontece com teorias que têm entidades e princípios não observáveis. No caso, teorias que têm entidades e princípios observáveis, não poderia ter essa subdeterminação. Entidades e princípios observáveis são essas coisas aqui, ó, que estão nas previsões, né? As previsões são previsões de observação, tá? Então, se uma teoria não postula nenhuma entidade e princípio não observável, a gente tem duas teorias, nenhuma das duas postula entidades e princípios não observáveis, o que acontece? É a mesma teoria, é uma teoria só. Porque se elas são iguais do lado de cá e não tem nenhuma diferença aqui, então é a mesma teoria, uma teoria só, não tem nenhuma diferença. Compreende? Então, se elas concordam em tudo que é observável e ainda assim elas são diferentes, então a diferença tem que estar no lado aqui não observável. Mas se não tem nada aí desse lado de cá, se é uma teoria puramente assim descritiva, né? A gente estava falando na semana passada, se é como um catálogo, assim, que nem um manual de botânica, né? Tem assim, sabe aqueles manuais antigos tinha, aqui no Rio Grande do Sul tem a planta tal, tem a carqueja, tem o caraguatá, tem o macega, tem essas plantas daqui, né? Certo? Aí tem a lista ali das plantas, só tem, não tem nem nada, não, é uma descrição do que a gente observa só. Então, como é que eu poderia ter uma descrição alternativa se eu não tenho nada ali que não seja observável? Entendeu? Se a teoria concorda no que é observável, então é a mesma coisa. Ela pode estar escrita numa linguagem diferente, pode ter um manual, um catálogo desses aí, escrito em português, outro escrito em alemão, outro escrito em tupi-guarani, não importa.
se está escrito em línguas diferentes, mas eles descrevem tudo que... Eles só falam de coisas observáveis, então, em princípio, eu consigo traduzir uma teoria na outra. E aí, no final, eu tenho uma teoria só. Compreende? Eu consigo reduzir essa diferença. A diferença daí é puramente terminológica, linguística. O cara lá chama de carqueja, ele dá um nome diferente para carqueja, mas é a mesma planta que ele está falando. Então, o que ele quer dizer com aquele nome é o que o outro quer dizer com outro nome. Então, no final, é uma teoria só. Só que, mas assim, pega uma teoria física, a teoria física aqui dos brasileiros aqui, do departamento aqui de física, tá? Pega essa teoria aqui, pega qualquer teoria ali, e vai no Japão e pega a teoria física lá deles. É claro que se tu for comparar é diferente, né? Porque lá tem escrito japonês, tem escrito em português. Mas dá para traduzir, na verdade é a mesma teoria, não tem diferença substancial. Tá? É só a terminologia que eles usam que é diferente. Mas eles estão chamando com nomes diferentes, lá os nomes são japoneses, aqui os nomes são portugueses, as mesmas coisas. Então, quando a gente tem teorias que não tem essa parte não observável, então não surge subdeterminação. Subdeterminação só tem como surgir nos casos de teorias que postulam entidades e princípios não observáveis. Certo? Mas, vê só, essas são as teorias mais interessantes, são as principais teorias que a gente tem hoje. Ao longo da história da ciência, depois da Revolução Científica, principalmente depois de Newton, o que aconteceu foi que as teorias científicas, os grandes desenvolvimentos que aconteceram nas teorias científicas se deveram à introdução dessas entidades, ao grande proliferação de entidades e princípios não observáveis. Então, hoje em dia, os físicos, os biólogos, os geólogos, todos, eles dizem que a maior parte do que existe no mundo não é observável. A proporção entre coisas observáveis e não observáveis, segundo os cientistas atuais, é muito maior no lado das não observáveis, hoje, nas teorias atuais, comparadas com as teorias de antigamente. Tá? Então, eu mencionei em física, por exemplo, né, uma grande hipótese hoje é a hipótese de que o universo é feito, na sua maior parte, matéria e energia escura. Matéria e energia escura comporiam, segundo essas hipóteses, 94, 96% do universo. Então, tudo isso que a gente observa aqui, toda a nossa ciência, é sobre esses 4 a 6% restantes, tá? Então, vocês vejam, a gente pode ter teorias diferentes, essa é a ideia, tá? A gente pode ter teorias diferentes que preveem as mesmas coisas, mas que divergem nas entidades e princípios não observáveis. Tá claro? Tá? Então, essa é a ideia genérica, né? Que o Guilherme tinha mencionado ali, por exemplo, dos pontos. Tem aqui, digamos que eu tenho uma observação do corpo celeste do céu. Eu faço observações. Eu só tenho como observar esse corpo celeste do céu de noite. Então, as minhas observações não são constantes. E eu não faço observações desse tipo todas as noites, porque às vezes está nublado, né? Às vezes o telescópio, não sei o que, está funcionando, ou às vezes dá um problema, ou o carro estragou, o cara não conseguia chegar no lugar adequado, ou ele está de férias, o filho está doente. Então, as observações científicas não são constantes, nunca são constantes. São sempre espaçadas, limitadas, pequenas, finitas. Mas, dado um conjunto finito de observações desse tipo aqui, eu tenho um número infinito de maneiras de ligar essas observações, em princípio, né? Aqui, por exemplo, eu posso ligar esses pontos assim, eu posso ligar eles assim, né? Assim por diante, posso ligar assim. Enfim, eu posso ir conectando esses pontos de muitas maneiras. E essa conexão entre os pontos é uma explicação do visível e de coisas invisíveis. Aí eu preciso de princípios ou entidades que expliquem isso. Por que ele se comporta dessa maneira e não daquela. Mas em princípio eu teria aqui duas teorias, duas hipóteses, né,
que prevêem as mesmas observações, mas postulam entidades e princípios não observáveis diferentes. Então, a parte não observável da realidade seria diferente, embora essas teorias concordem com a parte observável. Tá? Então, essa é a ideia intuitiva da tese da subdeterminação. Então, se eu tenho isso daqui, por que isso aí representaria um desafio para os realistas? Porque os realistas dizem que o sucesso preditivo da ciência é explicável pela verdade das teorias científicas. Mas o que acontece agora se eu tenho duas teorias que são igualmente bem-sucedidas na predição de fenômenos observáveis? Qual delas é verdadeira? Qual delas é verdadeira? Quais entidades e princípios não observáveis existem? Esses daqui ou aqueles ali? Se existem esses daqui, então essa teoria é falsa. E se existe isso daqui, então aquela outra teoria é falsa. E pode ser que hajam outras ainda teorias que sejam empiricamente equivalentes. Né? Então, se a meta da ciência é dizer como o mundo é, não apenas na parte observável, também na parte não observável, e isso aqui é possível, então a gente tem um problema sério, parece ter um problema sério aqui para os realistas científicos. Porque a gente agora tem o critério que a gente usa isso daqui para dizer que uma teoria é verdadeira, e a gente não teria como saber agora, certo? Não teria como decidir entre essas teorias. A observação subdetermina qual delas é verdade, não determina. A mera correção preditiva não determina qual teoria a verdade é uma teoria. Ela é menos do que determina, subdetermina a verdade de uma teoria. Então, os antirrealistas dizem, isso é um indício, isso é um argumento. Então, vamos antirrealistas, isso mostra que a gente não deveria almejar isso, a verdade. Assim, a gente deveria almejar apenas o sucesso preditivo. Se a gente tem sucesso preditivo, tanto faz o que está por trás. Não importa. Tá? O método da ciência é mais prática do que teórica. Ok? Então essa é a ideia genérica. O que aconteceu com a ideia genérica? Ideias genéricas. O problema é essa é, em geral, a trajetória, né, das discussões filosóficas, certo? A gente começa com uma espécie de intuição, uma ideia genérica. E aí, quando a gente vai esmiuçando ela, começa a aparecer problemas. Certo? Vem o caminho aqui da sabedoria. Então, a gente acaba tendo que qualificar aquelas asserções iniciais, às vezes até abrir mão, muitas vezes abrir mão delas, abandoná-las por completo. E, em parte, foi isso que aconteceu nessa discussão sobre subdeterminação. As teses foram ficando mais minuciosas, as pessoas foram mais minuciosas, começaram a aparecer mais problemas. E elas vão ficando mais fracas. Mais fracas. As teses da subdeterminação que passaram pela análise e sobreviveram foram as teses mais fracas. Então isso aqui sugere algo bem forte. Sugere que o realismo é insustentável. Né? Mas o que acontece quando a gente esmiuça isso? Vamos ver. Então, o primeiro problema que o Guilherme mencionou no ano passado. Primeiro problema. Isso aqui nunca aconteceu. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu de a gente ter duas teorias que prevêem exatamente as mesmas observações. Tá? Sempre no passado da ciência, quando houve rivalidade entre duas teorias, havia diferenças nas predições. Então, havia diferenças nas predições entre o modelo ptolomaico e o modelo copernicano na época de Copérnico, a Revolução Copernicana. Havia diferenças no modelo, o exemplo que o Guilherme usou no ano passado, nas teorias ondulatórias e corpusculares da luz do século XIX. Havia diferenças nas predições. Então, se tem diferenças nas predições, se eu tenho duas teorias, tem uma teoria 1 e essa teoria faz previsões de um certo tipo, e eu tenho uma teoria 2 que faz previsões de um outro tipo, então em princípio eu posso testar. Eu posso pegar essa previsão aqui que é diferente e testar e ver qual acontece. Aí eu elimino uma das duas. Tá? Faço o chamado teste crucial.
Teste crucial é um teste de eliminação. Aí uma passa no teste, só uma pode passar nesse teste, que é um teste feito sob medida para excluir uma das duas alternativas. E aí sobra uma. E em geral é isso que acontece na história da ciência. Na história da ciência a gente tem teorias rivais, que se apresentam como rivais, mas elas não fazem exatamente as mesmas predições, e o avanço da ciência acaba selecionando uma delas. Então, sobreviver, claro que depois podem aparecer outras rivais, vão aparecendo outras rivais, aí um vai sobrevivendo, assim vai indo. Então a gente nunca teve na história da ciência um caso exatamente assim. Tá? Então, então esse é um primeiro problema. O problema é com a noção de equivalência e empiricamente equivalente aqui. Isso é um caso muito difícil de acontecer. Então, o que o pessoal os defensores aí da tese da subordinação fizeram? Eles disseram, não, mas isso não é um problema histórico. Isso não é um problema empírico, científico, isso é um problema filosófico, abstrato. Então, vamos para as conjecturas. Vamos para o futuro. Vamos dizer agora que a gente está no estágio assim, muito avançado da ciência. E a gente tem... antes de eu chegar nessa parte, outra coisa também que pode acontecer, né? Outra objeção dessa mesma linha, antes de eu passar das respostas do pessoal, dos defensores da subordinação. Outro problema, essas teorias, todas as teorias que nós tivemos na história da ciência até hoje, são teorias parciais da realidade. São teorias incompletas. Não há nenhuma teoria que explique tudo. A gente não tem uma teoria de tudo. Tá? A gente não tem uma teoria que preveja tudo. Que possa ser previsto. Todas as teorias que nós temos são teorias incompletas. Elas preveem uma porção limitada dos fenômenos observáveis. Então, sempre existe a possibilidade da gente resolver disputas desse tipo. Digamos que a gente chegasse num momento aqui, em que a gente tem previsões não iguais, mas muito parecidas, certo? Mais ou menos parecidas. Sempre existe, que não são exatamente iguais, são parecidas. Por exemplo, foi o que aconteceu durante a Revolução Copernicana. No início da Revolução Copernicana, as previsões no modelo copernicano e no modelo ptolomaico eram parecidas. Havia erros nas duas, as duas faziam previsões erradas, mas nenhuma levava vantagem nítida sobre a outra. Eles acertavam, erravam, eles faziam o conto geral, essa aqui acerta mais aqui, aquela outra acerta mais ali. Então, qual delas leva vantagem do ponto de vista preditivo? Não dá para saber. Tá? Então, uma opção que foi em parte ali, copernicana inicialmente, né, os adeptos iniciais da teoria do modelo copernicano usaram critérios valorativos, estéticos, de simplicidade, lembra que a gente viu aqui a citação lá do Galileu, né? Usando um argumento de tipo estético. Tu não tem como resolver empiricamente, tu opta esteticamente. Porque a gente não vê o sistema solar, claro que agora pode enviar uma sonda, mas naquela época eles não viam. Então como é que sabe como é que está acontecendo o movimento? Então tu opta esteticamente, mas assim, existe uma outra maneira de resolver essas disputas, que é o seguinte: tu vê qual delas se ajusta melhor a teorias mais gerais. Tá? Então essas aqui são teorias parciais, mas tu pode decidir entre elas, englobando elas numa teoria mais geral. E foi isso que aconteceu com a teoria copernicana e não aconteceu com a teoria de tipo ptolomaico. Porque a Revolução Copernicana levou muito tempo para acontecer. Né? Ela começa ali no início do século XVI e, a rigor, só termina com Newton. Porque na física newtoniana, a gente tem uma explicação do movimento dos corpos celestes no modelo copernicano. A gente não consegue explicar aqueles epiciclos lá do modelo ptolomaico. Né? Então a gente tem
a física newtoniana. Então, a gente tem uma teoria mais geral, a gente tem agora indícios adicionais com essa teoria mais geral, e essa teoria aqui se enquadra naquela, essa outra aqui não se enquadra. A gente pode eliminar essa daqui, não por testes, não só por testes empíricos, né? A gente não foi eliminada inicialmente por testes, ela não foi rejeitada inicialmente por testes por razões estritamente empíricas, por razões estéticas, mas a gente tem agora os chamados indícios indiretos, tá? Então isso sempre pode acontecer. As teorias podem ir se desenvolvendo e podem ir se incorporando ou não em outras teorias mais gerais que estão se desenvolvendo em áreas vizinhas. Então a gente tem uma teoria astronômica e essa teoria astronômica pode ser compatível com os desenvolvimentos da física ou não compatível com os desenvolvimentos da física, por exemplo. Tá? A gente tem uma teoria em biologia e aí, de repente, essa teoria pode ser, no futuro, pode se mostrar mais ou menos compatível com outros desenvolvimentos em ciências vizinhas. Isso tudo pode acontecer. Então, isso mostraria que esses fenômenos aqui, se é que acontecem, eles seriam sempre assim transitórios, assim, passageiros, não representariam nenhum problema para o realista. A única coisa que o realista precisaria fazer é assim, vamos esperar. O realista pode fazer assim, vamos esperar mais um pouquinho, tá? Tu acha isso? Tu acha que isso aqui é um indício para a gente virar anti-realista? Então tá, me dá aí 5 anos, 10 anos, e a gente espera as teorias científicas se desenvolverem e ver o que acontece, e essa equivalência que se desfaz, se é que alguma vez aconteceu estritamente, tá? Mas ela se desfaria naturalmente. Então, a rigor, a gente nunca teria isso, tá? Então, aí é que entra a resposta, então, dos adeptos da tese de subdeterminação. Eles argumentaram que esse é um problema assim, filosófico, de princípio, não uma questão empírica. Não, né? Então, o que aconteceria se, em princípio, a gente tivesse uma situação futura, né? Talvez a gente pode pensar que talvez algum dia a gente chegue numa situação de desenvolvimento da ciência em que a gente tem uma teoria de tudo, uma teoria global, uma teoria que prevê todos os fenômenos relevantes, uma teoria que não tem mais como, que ela está completamente ajustada a todas as observações. Então ela não teria como se englobar numa teoria mais geral, porque ela já é uma teoria maximamente global, e ela não teria como aperfeiçoar suas previsões, porque as previsões dela ela já prevê tudo. Nesse caso, então, será que ainda assim a gente poderia ter uma situação dessas? Sim, a gente poderia ter. E a gente não teria como resolver pelo desenvolvimento futuro da ciência, né, pela incorporação de teorias mais gerais, compreendem? Então, aqui a gente tem uma conjectura agora. Então, isso aqui começa com uma ideia vaga, aí vem essas objeções, aí nunca aconteceu, e aí o que acontece agora? Bom, sim, nunca aconteceu, mas pode acontecer no futuro, quando a gente tiver uma teoria global e que preveja tudo, ou todos os fenômenos relevantes, todos os tipos de fenômenos relevantes. Claro que não vai prever todos os detalhes, mas vai prever os tipos relevantes de fenômenos, tá? Então, agora talvez a gente possa ter essa tese. Então, ela deixa de ser uma tese assim, deixa de ser nessa forma. Então, aqui a gente tem a primeira formulação mais específica agora da tese. É uma tese da subdeterminação, da possibilidade de teorias, vou colocar aqui, teorias globais. Teorias globais são teorias de tudo e que prevêem tudo, tá? Teorias que não admitem a incorporação em uma outra teoria mais global. Teorias globais compatíveis com todas as observações possíveis. Não tem nada, nenhuma previsão, nenhum evento observável
que pudesse acontecer que falsearia essas teorias. Essa é uma hipótese, é uma conjectura. Admitem rivais empiricamente equivalentes. Certo? Então, isso é uma especificação agora, uma tese mais específica da tese da subdeterminação. Então, agora, isso é o que se chama aí, que pode ser chamado de subdeterminação de equivalência. Tá? A tese da subdeterminação baseada nessa noção forte de equivalência empírica, subdeterminação de equivalência. Tá? Ok? Então, que argumentos a gente pode ter em favor dessa tese? Então, o primeiro conjunto de argumentos foram os que o Guilherme apresentou na aula passada, que são devidos a Kukla, André Kukla. André Kukla diz o seguinte: se eu tenho uma teoria desse tipo, se eu posso ter uma teoria desse tipo, então eu posso gerar artificialmente um rival empiricamente equivalente por um truque lógico. Um truque lógico. Eu produzo, se algum dia a gente chegar nessa situação, eu posso produzir uma outra, caso ela não se apresente espontaneamente, cara. Pode ser que surja espontaneamente, né? Pode ser que a gente desenvolva uma teoria desse tipo aqui e a gente encontre ETs lá de outra galáxia, sei lá, sabe-se lá, que tem também uma teoria global empiricamente equivalente, então, equivalente à nossa, né? Mas que postula entidades e princípios completamente diferentes de nós. A gente não tem como excluir isso, parece que não tem como excluir isso a priori, né? Mas que a gente não tem como excluir essa possibilidade a priori. Digamos que a gente tem agora uma teoria de tudo, e os ETs da outra galáxia também têm uma teoria de tudo, e tudo que eles preveem a gente também prevê, e vice-versa. Então, só que eles explicam essas previsões postulando entidades bem diferentes das que a gente postula. Então, agora, qual das teorias é verdadeira? Não temos como saber. Tá, essa seria a possibilidade. Não poderia acontecer, tipo, na verdade, essas teorias serem iguais, mas elas terem, tipo, nomes diferentes, termos diferentes, mas na verdade, tem a mesma teoria. Pode acontecer isso, exatamente. Boa, ótima pergunta. Então, a gente tem esse primeiro argumento aqui, que é o argumento do Kukla. Como é que o Kukla diz o seguinte, olha, o Kukla diz o seguinte, isso aqui pode acontecer espontaneamente ou a gente pode produzir essas teorias rivais artificialmente por meio de algoritmos. A gente pode produzir por um truque lógico, tá? Então, ele acha que isso aqui pode ser provado. Ok? Tem um outro filósofo que tratou também da equivalência empírica, que foi o Quine, e ele sugere, ele apontou esse problema aí que tu disseste, tá? O Quine diz o seguinte: olha, eu não sei se eu entendo bem essa noção aqui de todas as observações possíveis, o que isso quer dizer, sei lá o que isso quer dizer. E o que é isso aqui, essas teorias globais aqui, compatível com todas as... Eu não sei se eu entendo isso daí, talvez isso não faça muito sentido, talvez isso não aconteça, talvez seja impossível até, né? Talvez o mundo seja tão complexo que a complexidade não tenha como ser captada pela inteligência humana, você entende? Então talvez se uma teoria dessas existisse, a gente nem conseguiria entender essa teoria tão complicada que ela é, porque talvez o mundo seja excessivamente complexo. Então a gente tem muitos problemas aqui para a inteligibilidade dessa ideia não é evidente, tá? A inteligibilidade dessa ideia não é evidente. Então, isso aqui, para o Quine, isso aqui é uma espécie de conjectura, né? Você não tem como provar isso aqui, eu não sei se nem isso aqui faz muito sentido, tá?
Mas eu não tenho como excluir a possibilidade de acontecer algo assim, a priori, né? Pode, sei lá como é que vai ser o futuro. Então, para ele, isso aqui é uma conjectura. Ele tem uma conjectura. Ok? Disse, talvez aconteça. E talvez a gente encontre ETs que tenham essa outra teoria e que é empiricamente diferente da nossa e que postula coisas diferentes. Aí vem essa pergunta que você fizesse. Mas como é que eu sei que essa teoria deles de fato é diferente da nossa? Será que eles não estão só dando nomes diferentes para outras coisas? Afinal, essas coisas aqui são invisíveis. Então, digamos que a gente chame próton de próton, elétron de elétron. E eles têm outros nomes para essas mesmas coisas. Né? Então, eles chamam prótons de protões e elétrons de eletrões. Sei lá. Ou ele trocado. Você sabe que em português de Portugal eles são protão e eletrão. Então o Quine diz, olha, às vezes acontece isso. Às vezes a gente tem duas teorias. Às vezes a gente tem duas teorias que a gente pode ter, né? Duas teorias que preveem as mesmas coisas, parecem ter entidades, postular entidades e princípios não observáveis distintos, mas na verdade são os mesmos. Então o que eu teria que fazer para mostrar que são os mesmos entidades e princípios aqui, no caso não? Eu teria que encontrar um manual de tradução, eu teria que traduzir isso aqui para esse aqui. Tá? Então que nem a gente faz com, a gente pega o texto lá do Einstein em alemão e traduz em português, é a mesma teoria. Tá? Só que aquela está escrito em alemão e esse tem escrito em português. Teoria da relatividade em português e alemão é a mesma teoria. Só as palavras são diferentes. Então, eu teria que fazer a mesma coisa. Eu teria que mostrar que essa diferença aqui é uma diferença puramente terminológica, linguística. E para mostrar isso, eu teria que traduzir um para o outro. Tá? Então, o que pode acontecer? Qual pode ser o problema que pode surgir aí nesse caso? Pode acontecer de a gente não conseguir encontrar esse manual. Porque essas teorias aqui são tão complicadas e a gente não consegue traduzir. Tá? Então, será que dá para traduzir, mas a nossa inteligência não foi capaz de encontrar o manual de tradução? Ou será que não tem como traduzir, são coisas diferentes mesmo? Isso aí o Quine disse, eu não tenho como saber. Essa é a conjectura do Quine. A conjectura dele é o seguinte, olha, se isso aqui faz sentido, então existe a possibilidade da gente chegar numa situação dessas aqui e não encontrar um manual de tradução. Mas o fato da gente não encontrar um manual de tradução pode se dever a uma deficiência da nossa inteligência ou da falta de esforço, enfim, pode ser uma deficiência epistêmica nossa, e não algo que se deva à natureza mesmo das teorias que são definitivamente distintas. E aí o Quine diz, se eu não encontro uma nova tradução, eu não tenho como saber se isso se deve à minha falta de nossa falta de inteligência ou ao fato de não ser possível mesmo. Então ele diz assim, olha, talvez a gente chegue numa situação dessas e na verdade a gente tem uma teoria só que a gente não consegue encontrar uma nova tradução, então a gente continua vendo como teorias distintas, mas na verdade é uma só que a gente não conseguiu encontrar uma nova tradução. Então ele diz assim, olha, então se tem isso aqui mesmo, no caso de não ser possível uma nova tradução, as teorias são efetivamente rivais. No caso de ser possível uma nova tradução e a gente não encontrar, elas não são rivais, elas são a mesma teoria, só que a gente não sabe. Tá? Então a possibilidade disso daqui, o Quine diz, é uma conjectura. É uma conjectura que pode acontecer. Mas mesmo que aconteça, ainda que aconteça, eu não teria como saber se efetivamente a gente tem duas teorias ou não. Tá? Se eu encontrei uma manual de tradução, então eu sei que é uma só. Agora, se eu não encontrei uma manual de tradução, eu não tenho como saber se é uma só ou se são duas. Parece um problema parecido com traduzir duas línguas diferentes. Comentar as línguas muito antigas que não conseguem traduzir para nós. Sim, a gente tem muitos casos.
A gente tem muitos casos, esse é um tema assim, recorrente no Kuhn, né? O Kuhn fala disso. Né? O Kuhn diz assim, olha, quando a gente tem paradigmas são incomensuráveis. Né? E uma das características da incomensurabilidade é a não intertraduzibilidade. Os termos que são usados nas teorias de um paradigma não são todos eles traduzíveis para os termos das teorias dos outros, de outro paradigma. Então, pode acontecer isso. Né? Só que os casos que o Kuhn tratou de não intertraduzibilidade não são casos de teorias empiricamente equivalentes, entende? Porque ele falou de teorias ali, por exemplo, quando a gente teve a Revolução Copernicana, não eram estritamente empiricamente equivalentes, quando a gente tem a Revolução na Física com Einstein, também o Einstein empregou termos que não são estritamente introduzidos para a física newtoniana. A noção, por exemplo, de espaço e tempo de Einstein é diferente da noção de espaço e tempo absolutos de Newton. Então a gente tem várias noções ali que não são intertraduzíveis, mas as teorias também não são empiricamente equivalentes, então esse problema aqui não surge no ponto, tá? Mas a noção de não intertraduzibilidade não acontece só na cultura, assim, não científica, acontece também dentro da ciência. Na ciência a gente tem casos de termos que não são intertraduzíveis, tá? Então isso aqui, o Kuhn pretende ter uma prova, o Einstein não acostumasse ter uma conjectura. O máximo pode ter uma conjectura, tá? A gente viu, na aula passada o Guilherme falou dessas provas de Kuhn, a gente discutiu um pouquinho aqui, né? Problemas aqui que pode haver com essas provas no Kuhn. Pode haver problemas. Então o Kuhn diz assim, se digamos que eu tenho uma teoria, duas teorias aqui, eu posso gerar uma outra teoria negando essas afirmações que são feitas na primeira teoria a respeito de entidades e princípios. Eu pego as previsões, mantenho as previsões e nego aqui. Mas isso não é para... Assim, quanto mais... Eu não sei, Guilherme, se tu tem mais alguma coisa a dizer sobre isso. Quanto mais eu penso sobre isso, mais implausível me parece. Né? Porque se eu simplesmente negar, como é que eu vou tirar as mesmas previsões? Né? Se eu tenho aqui negações, se eu modifico aqui. O que eu poderia fazer é modificar os termos, o significado dos termos aqui. Mas aí, se eu simplesmente modifiquei o significado dos termos, é que nem trocar uma palavra por outra. É que nem falar em vez de falar elétron, eu falo um elétron, próton, protão, uma coisa assim. Não me parece que eu tenho aqui efetivamente daí uma teoria diferente. A outra alternativa que o Guilherme mencionou também no ano passado foi a da gente formular uma outra teoria que não tem essas entidades e princípios observados, que só tem previsões. Mas de certa maneira, os fenômenos que se percebem também dependem da teoria. Porque o modo como a gente percebe, ele já é, de certa forma, delimitado para o lado. Sim, tem esse problema também. Então, mas, quando a gente está falando de entidades observadas... E nesse sentido, quando a gente fala em todas as observações possíveis, fica difícil você determinar o mesmo conjunto das duas teorias. É verdade. Tem esse problema também, exatamente, bem lembrado. Claro. Então, esse é um outro problema, porque isso é o Quine, por exemplo, diria isso aí, você está falando, porque ele diria assim, não existe diferença entre observável e não observável para Quine, todas as entidades, a diferença que se faz entre entidades entre o que é observável e o que é teórico. Tá? Tem entidades teóricas, que a teoria postula, e entidades cuja existência a gente pode aferir pela mera observação. Por exemplo, tem uma mochila ali, só para observar que tem uma mochila. Né? E o Quine diz, não é assim, porque, na verdade, todas as entidades cuja existência nós afirmamos são teóricas. Porque eu poderia não conceber aquilo ali como uma mochila, eu poderia conceber aquele objeto ali como parte da mesa, sei lá o que é, certo? Como um apêndice mesmo, sei lá o que. Poderia ter uma classificação estranha, né? Desse objeto diferente. A gente divide o mundo de maneira que tem classes, aqui tem um celular, o telefone, cadeira, mesa, mochila, caneta.
A gente poderia classificar os objetos de outra maneira, que é o que eu estou falando. Por exemplo, na química, a gente usa a tabela periódica dos elementos, mas a gente poderia ter uma outra classificação dos elementos em que eles são classificados 2 a 2 ou 3 a 3, ou, tem uma outra, ou tu não tem elementos, só tem as partículas lá, né? Sim, eu tinha pensado inclusive do ponto de vista da cultura, porque, assim, por exemplo, no mesmo fato de uma pessoa que sente falta da outra, tem um termo em Portugal, saudade, para isso. Que talvez a gente não encontrasse um equivalente com o mesmo significado de ordem cultural. Em Portugal, a gente tem toda uma história por trás que dá determina um sentido específico. Assim, e entre portugueses faz mais sentido para outros povos, porque eles até cultuam esse sentimento através de fados e outras formas. E isso, talvez numa outro país, houvesse uma palavra que, embora se assemelhasse de uma forma, culturalmente não tem o mesmo significado. Sim, exatamente. O Kuhn tratou explicitamente desses assuntos aí, né? A gente tem, mas ele diz que esse mesmo fenômeno acontece nas ciências. Então, tem coisas que a gente agrupa na nossa cultura com determinados conceitos. Então, saudade, por exemplo. Saudade é uma malandragem, cultura carioca, né? Muito malandragem, brasileira em geral. Então, esse o conceito de malandragem é um conceito da cultura brasileira, jeitinho brasileiro, né? Isso não tem em outras culturas. Tu vai no Japão, vai na Alemanha, são avessas. Para eles não tem isso, não existe isso. Quer dizer, eles entendem se tu descrever para eles o que a gente quer dizer com isso. Mas nós naturalmente vivemos dessa maneira, entende? A gente classifica as coisas dessa maneira. Para eles não é uma maneira natural de classificar. Então, o ponto aqui é o seguinte, isso de ser natural ou não depende do desenvolvimento histórico da cultura ou das teorias científicas, isso pode variar. Então, de fato, esse é um problema adicional, né? Mas a gente poderia, no caso da gente ter observações, fazer previsões, a gente pode, em princípio, criar mecanismos assim, de tradução que contornem, pelo menos essa perspectiva parece razoável, entendeu? A gente poder contornar essas diferenças quando a gente está falando de fenômenos observáveis, porque eu posso apontar ali posso dizer para um americano, para um japonês, para um alemão, olha, saudade e tal coisa, e mostra um conjunto de fenômenos ligados àquilo, aponta e descreve. Agora, tu não consegue fazer isso com entidades invisíveis. Não tem como dizer, isso aqui é um elétron. Não, dizer assim, elétron é o que causa isso que a gente observa, tá? E em determinadas circunstâncias. Aí, então tu não consegue dizer, não, mas o que está causando não é isso, é aquela outra coisa que está vendo, olha que tu não consegue fazer isso. Então, de fato, tu poderia teria, isso é mais uma razão, né, para encontrar aqui dificuldades na formulação dessa ideia. Né? Então a gente tem uma formulação forte, dificuldades, uma formulação aqui um pouco mais fraca, uma conjetura. Tá? Agora, como uma conjetura, ela é muito mais fraca agora, como um argumento em favor do antirrealismo. Certo? Porque ela diz assim, olha, ela simplesmente estaria dizendo, agora a gente pode estar errado, a gente pode ser que existe essa possibilidade, mas assim, à medida que ela se apresenta, a probabilidade dela se apresentar é ínfima, né? Se é que algum dia ela vai se apresentar. Bom, então o que a gente tem na literatura além dessa formulação? Então houve uma sequência de formulações agora alternativas até da subdeterminação, que são formulações mais fracas. Então, uma formulação alternativa é a ideia de que a subdeterminação, a gente pode chamar de subdeterminação esses fenômenos transitórios de subdeterminação. Subdeterminação transitória. Subdeterminação transitória
é o fenômeno que acontece, que poderia acontecer, talvez, em períodos bem localizados, bem determinados da história da ciência, em que a gente não tem teorias globais, tem teorias parciais, teorias incompletas, e os indícios que a gente tem para uma teoria são tão fortes quanto os indícios que a gente tem para uma teoria rival. Os indícios observacionais. Tá certo isso? Está falando do Stanford? Oi? Está falando da Stanford? Stanford, né? Não, mas... O que é então? Vamos ver. E a gente pode ter teorias agora que são bem confirmadas pelos indícios que a gente tem disponíveis agora, mas podem existir teorias que a gente ainda não concebeu, mas que vão se apresentar futuramente para nós e que são tão bem confirmadas pelos indícios. Tá, alternativa. Isso é fortalecido pela indução que ele faz. Ele mostra que em vários casos na história da ciência, a humanidade tomava como correta uma teoria, mas depois foi adotada uma outra teoria que era tão boa quanto e era confirmada pelos mesmos indícios. Então, a formação pode haver alternativas não concebidas empiricamente equivalentes, ele usa a noção? Não, são igualmente superpostas. Ah, mas ele usa observações. Mas ele não usa empiricamente equivalente por que então? Porque ele concorda que pode haver confirmação indireta. Indireta, tá. Então pode haver alternativas. Sim, mas a noção de equivalência empírica, na formulação tradicional, pelo menos, ela diz respeito a essa confirmação direta, não? Sim, confirmação direta. Então por que ele não quer usar equivalência empírica? Porque ele não quer se comprometer que teorias empiricamente equivalentes possam ser distinguidas por evidência indireta. Podem ser, sim, mas... E ele também não quer rejeitar que valores, simplicidade, coerência, possam... Tá, mas aí me parece mais uma opção terminológica, não? Porque nada disso está excluído pelo conceito de equivalência empírica, não? Sim. Está excluído? Não. Por quê? Porque a tese do Google, que é essa de cima, uma das assunções dele é de que o único critério para decidir entre teorias é a confirmação dos indícios. É o único mas aí, se fosse esse o caso, eu não precisaria introduzir essa noção de globalidade. Ele precisa introduzir a noção de globalidade, porque foi mostrado que não é necessário, não é provável que teorias possam ser empiricamente equivalentes para sempre. Ele fala em teorias empiricamente equivalentes, mas o realista responde: tudo bem, mas provavelmente elas vão deixar de ser empiricamente equivalentes no futuro. Por causa da alteração da noção de observação. Isso. Então ele fala: ok, as teorias globais não vão deixar de ser empiricamente equivalentes. Tá bom. Nada vai se alterar. Tá certo, tem esse detalhe aí, tinha me esquecido. Tá, então como é que é a formulação? Pode haver alternativas não concebidas igualmente Superpostas, apoiadas. Pode haver alternativas aqui no teorias, né? Acho que seria melhor, não? Teorias. Pode haver teorias rivais não concebidas igualmente apoiadas pelos indícios. É isso. Pode haver teorias rivais não concebidas igualmente apoiadas pelos indícios observacionais. Então, dada uma teoria qualquer, mesmo que seja uma teoria parcial, mesmo que seja uma teoria
enfim, de uma disciplina particular, ela admite, ela em princípio parece poder admitir alternativas não concebidas, rivais e igualmente apoiadas. E o Stanford acha que isso acontece na história da ciência, embora aconteça assim posteriormente. A gente tem informação de uma teoria e a gente vai com aquela teoria durante um certo tempo, mais tarde as pessoas se dão conta, quando já rejeitaram aquela primeira, que havia alternativas àquela primeira, que eram igualmente bem apoiadas pelos indícios. Então, embora isso, raramente a gente se dê conta de situações como essa, os tempos na história da ciência, olhando retrospectivamente, a gente pode reconstruir, mostrando que no passado já havia alternativas, só que ninguém naquela época se deu conta. Tá? Então, se eu pegar um episódio qualquer da história da ciência, em que a gente tem uma teoria que faz previsões, que naquele momento são consideradas uma boa teoria, eu posso mostrar que naquele momento já estavam disponíveis as condições teóricas e empíricas para a formulação de uma alternativa. Certo? Mas essa é uma situação transitória, porque são teorias parciais, né? Então essa aqui é uma teoria, uma tese mais fraca, é a tese de que eu posso ter isso aqui num determinado momento da história, mas no momento seguinte eu posso decidir entre elas, porque podem surgir alternativas. Eu posso mostrar que tem previsões equivocadas aqui, ou eu posso desenvolver teorias melhores que fazem previsões ainda, posso desenvolver uma terceira teoria aqui que tem essas previsões e outras, ou teorias mais simples, mais elegantes, tá? Então, a ideia do Stanford é que, assim, eu não tenho essa tese mais geral, global, mas para qualquer teoria pode ser oportunidade, várias teorias atuais, por exemplo, a gente tem razões para achar que existem teorias igualmente boas, igualmente apoiadas pelos indícios observacionais, mas que sobre as quais ninguém conseguiu formular. Então, isso nos daria uma razão para achar que o desenvolvimento da ciência funciona pela adequação, tem como meta a adequação empírica, e não a descrição, na verdade, a descrição verídica do mundo não observado. E a gente tem uma terceira ainda formulação, que é a formulação prática. Como é que está me lendo aí? Subdeterminação, vou colocar aqui nesse lado. Subdeterminação prática. Oi. Se essa subdeterminação é transitória, não parece que está corroborando o realismo científico, porque em algum momento vai ser solucionado a determinação. Mas é que se em todos os momentos passados se teve isso, qual é a expectativa, probabilidade disso parar de acontecer no futuro? Aí o Stanford usa um argumento indutivo. Se sempre aconteceu no passado, isso te dá razões indutivas para achar que as próximas teorias vão também acontecer isso. Para sempre? Talvez não para sempre, porque a indução... É bem parecido com a indução pessimista do lado. Sim. A opressão, essa tese, vai ser justamente o que então o Stanford está falando aqui para quem, em princípio, o progresso científico pode continuar assim, tem teorias, mas no passado teve teorias, mas logo depois percebeu que havia teorias que já poderiam ter sido concebidas e que são tão boas quanto. E às vezes essas teorias posteriores elas são drasticamente diferentes no que diz respeito à descrição do mundo não observado. Então a gente não tem motivos, e inclusive a gente tem motivos para acreditar por essa indução de que teorias posteriores vão descrever um mundo de várias diferentes. Então a gente não tem que se comprometer com a descrição não observável das teorias atuais, que é o que o realista quer se comprometer. A objeção à tese de Stanford vai ser mostrar que no passado a comunidade científica, por exemplo, se comportava de uma maneira muito mais desconectada do que a atual, de forma que era muito mais fácil tu ter teorias não concebidas naquela época.
que a comunidade anterior, na qual a indução do Stanford se baseia, não é igual à comunidade atual. Então, a indução do Stanford não consegue ser projetada para a ciência contemporânea. Tá, mas também o Stanford poderia responder que no futuro as pessoas, os cientistas do futuro vão olhar para os cientistas de hoje de modo análogo ao modo como nós olhamos para os cientistas do passado. Eles vão olhar para nós hoje e dizer, olha que ingênuos eles eram, de alternativas não concebidas que eles não foram lá. Então, porque a quantidade de indícios, de observações, de instrumentos e o material teórico disponível no futuro provavelmente vai ser maior do que é hoje. Então, entende? Não sei se isso seria uma objeção muito forte para o Stanford. De qualquer maneira, a objeção é assim, a indução do Stanford se dá num estágio assim. A maioria dos casos de Stanford são lá do século XVIII e XVII. E lá a comunidade científica era muito mais separada do que ela é atualmente. É muito mais o que é? Muito mais separada. Os cientistas não começaram dando consultas, extremamente. Tá, mas no futuro os cientistas podem olhar para nós hoje e dizer a mesma coisa. Olha. Pode. Mas aí a indução do Stanford tem que adotar essa conjectura. E daí fica um pouco mais fraco. Não me parece, porque olha só, a gente tem boas razões para achar que boa parte do trabalho científico que se faz hoje é muito atomizado. Então, por exemplo, a gente tem comunidades assim, de pesquisadores em astrofísica, comunidade de pesquisadores em biologia, em geologia, basicamente não se comunicam. Então, não seria surpreendente se houvesse uma maior unificação assim, no futuro com o desenvolvimento das ciências. Isso foi uma meta que foi perseguida ao longo de todo o século XX. E se isso acontecer no futuro, a gente poderia ter o caso exatamente desses cientistas do futuro olhando para nós hoje dizendo isso. Né? Mesma coisa que o Stanford está dizendo dos cientistas do século XIX. Então, não me parece tão implausível assim. Tá, tudo bem. Tá, mas de qualquer maneira, essa é uma tese assim, ó, que não é uma tese, é um tipo de subdeterminação que não seria definitivo na crença daqui. Isso daqui, se acontecesse, seria É justamente por não ser definitivo que passou a impressão de não ser anti-realista, ou de não cobrar o anti-realista. O Stanford é um antirrealista. Ele acha que mas ele é antirrealista não porque ele tem uma prova, uma conjectura, mas porque ele tem um argumento de tipo indutivo. Ele acha que o mesmo que aconteceu no passado, provavelmente vai acontecer, nós vamos se dar conta depois que está acontecendo hoje, assim por diante. Então, é um argumento um pouco mais fraco nesse sentido, de fato. E como é um argumento indutivo, tu não tem como excluir a possibilidade disso acabar um dia com o desenvolvimento da ciência. Né? Ele não pretende ter uma prova, nem uma conjectura definitiva. E... Só isso que eu dito agora um pouco. Mas será que é muito próximo, digamos, já não vai, assim, já não vai estar bem mais unida do que agora. Bem mais unida? Tanto pelas novas tecnologias, sei lá, mais for surgir. De modo que talvez nem vai ser mais possível se tornar mais unida a comunidade de cientistas. Mais unida? Mais unida ainda. Sim. Digamos, um ápice de conversa entre os cientistas, até de diálogos entre ciências diferentes. E daí, a partir daquele momento, não vai mais funcionar. Pois existe essa possibilidade, né? Que é a objeção que o Guilherme estava formulando. Quer dizer, eu entendi assim, exato. Mas essa está dizendo que é agora. Estou dizendo que talvez não seja agora. Não, o Stanford está dizendo o seguinte: isso aconteceu no século XIX. Tá? Século XVI, XVII, XVIII, tá. Aconteceu no passado e no futuro as pessoas vão olhar para nós hoje e vão dizer a mesma coisa.
Então, ele tem um argumento de tipo indutivo. Então, aconteceu várias vezes no passado, não tem por que achar que não está acontecendo agora também. Então, provavelmente vai acontecer no futuro também. Mas aí a objeção é, a ciência está mudando, porque as coisas estão ficando mais integradas. Então. Tem essa concepção de progresso científico aí, né? As teorias, as comunidades científicas estão mais unidas, né? As informações estão ficando mais rápidas, então talvez isso tenha um limite, é isso que eu estou dizendo, né? Sim, é possível, mas aí é que tá, o argumento é indutivo e a gente não tem como, o argumento indutivo, tem que explicar o argumento indutivo, que a gente já viu aqui, né? O argumento indutivo nunca é uma prova. E a gente não tem como saber como é que vai ser o futuro. Então pode ser que isso aconteça, pode ser que aconteça o contrário também. Pode ser que o desenvolvimento da ciência revele uma realidade tão complexa que não tem como ser unificada em um conjunto único de princípios. E aí tu vai ter subcomunidades, especializações. Então, houve esse movimento de unificação da ciência, ao mesmo tempo que aconteceu no longo do século XX, nos últimos 100 anos, um movimento no sentido... As pesquisas em ciência ficaram cada vez mais especiais, ficaram mais departamentalizadas, entende? Então, hoje em dia, a gente tem muitas pessoas, a maioria dos cientistas eles são especialistas num pequeno subdomínio de uma disciplina. E às vezes ele não conhece nem o que está acontecendo na subdisciplina vizinha, muito menos em outras disciplinas, tá? Porque a quantidade de informações já é tão grande que aconteceu essa fragmentação. Então, talvez aconteça isso, dessa unificação, mas talvez não. Tá? Então, pode haver uma força contrária para não acontecer se a complexidade da realidade se mostrar maior do que a nossa capacidade de integrar essa complexidade. Então isso é perfeitamente possível, né? Então a gente não tem como saber. Então pode acontecer no sentido do outro. Então a gente tem essa conjectura aqui. Tá? Mas, enfim, é importante, é importante essa consideração, eu acho. Tá, e a terceira tipo de subdeterminação que a gente tem na literatura é subdeterminação prática, sim? Vamos lá, Guilherme, me ajuda aí. São casos atuais de teorias que possuem uma teoria. São duas teorias conhecidas que parecem ser igualmente suportadas, apoiadas pelos indícios. E elas são. Então, por que chamar de prática? É Turnbull que fala em prática, porque é mais e é aceito pela própria comunidade científica. Então, teorias rivais igualmente apoiadas pelos indícios já existem essas que ela está dizendo? São conhecidas. Nossa, são conhecidas. Então, já existem, ou já são conhecidas. Esse aqui é o caso da gente de haver rivais, mas a gente não sabe. São não concebidos. Ninguém pensou, ninguém formulou uma teoria rival para, sei lá, para a teoria darwinista, tão boa, empiricamente, igualmente apoiada pelos indícios para a teoria da relatividade. Tá? Tem outras alternativas, mas elas não são tão boas. Aqui tem uma que não é concebida, no futuro a gente vai descobrir. E o que ela está dizendo é que já existe. Tá, mas então tá. Qual é o argumento para essa? Bem, não é um argumento, é a apresentação dos casos. Tá, mas isso tem esses casos? Sim. Por exemplo, As interpretações da mecânica quântica. tem, Tá. Sim. tem alguns casos em geologia. Tá, tudo bem. Vamos lá. Então, interpretações. O professor, eu nem vi essa tese. Como assim já são conhecidos? Tem alguns casos de disciplinas científicas que já têm essas alternativas rivais. A comunidade científica não consegue se decidir
entre uma ou outra, porque elas são igualmente bem apoiadas pelos indícios empíricos observáveis. Tá, o caso clássico é esse aí que o Guilherme falou agora. Mas não exatamente. Eles usam os mesmos indícios como não necessário. Elas preveem as mesmas coisas. Ah, tá. Elas preveem as mesmas observações. Então, um caso é o da mecânica quântica. A mecânica quântica é uma teoria matemática. Ela é uma teoria formal, né? Então, ela não é uma teoria, ela foi formulada na linguagem matemática, uma teoria completamente matematizada, tá? Então ela não é uma teoria como, por exemplo, as teorias na medicina, que dizem, olha, se tu abrir o corpo humano vai ter tal coisa, vai ter um coração, olha, tem esse formato, tem aquela coisa, né? Ela não nos dá uma descrição dos mecanismos da natureza, compreende? Ela apenas nos contém fórmulas que, quando empregadas para sistemas físicos particulares, permitem prever fenômenos. Mas ela não diz quais são os mecanismos causais que estão gerando aquele efeito. Tá? Então, é uma teoria completamente matematizada. Aí tu tem as chamadas interpretações da mecânica quântica. Essas interpretações da mecânica quântica são especulações sobre essa realidade subjacente, sobre quais são as entidades e princípios que estão produzindo aqueles efeitos. E aí, então, aí tem uma discussão sobre isso daí, tá? Porque tem gente que diz assim, isso é meio filosófico, metafísico, né? Que a teoria científica é só a parte matemática. E tem gente que diz, não, isso aí é parte da teoria científica, né? É uma explicação, propriamente, talvez se quiser uma explicação causal, se você pegar uma noção causal de explicação, tudo que encontra nessas interpretações. Então esse seria um caso particular, mas, bom, vamos ver, Guilherme. Vamos ver o que eu não sei bem o que pensar sobre isso aí, porque... Bom, o caso da geologia, qual é? Não lembro? Tá, bom, eu e o Guilherme estamos fazendo um trabalho sobre isso daí, depois eu mando o link para vocês. Então tá, nosso tempo está acabando, alguém tem alguma questão ou comentário que gostaria de fazer? O que eles se preocupam um pouco em atacar diretamente a capacidade do intelecto humano, ao invés de tentando ir pelas beiradas, falar em uma mera possibilidade lógica de uma teoria alternativa. Isso não seria muito mais antirrealista mesmo? Para atacar as possibilidades? Não, atacar a própria capacidade do intelecto humano de conceber essas coisas. E isso parece um ataque muito mais direto. Mas não entendi. Olha só, por exemplo, eu fiquei meia hora aqui procurando. Vamos ver. Vamos ver. O que é? Que é a introdução, tá? Verdade e mentira no sentido dessa palavra. E para mim é completamente científico o que ele está querendo contar. Ele fala assim: no desvio de algum quintão do universo, inundado pelo fogo de inúmeros sistemas solares, houve uma vez um planeta no qual os animais inteligentes inventaram conhecimento. Este foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros na natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram que morrer. Esta fábula que se poderia inventar, sem com isso, chegaram a iluminar suficientemente o aspecto lamentável, frágil e fedido, o aspecto vão e arbitrário dessa exceção que constitui o intelecto humano, no seio da natureza. Eternidades passaram-se sem que ele existisse. Se ele desaparecesse novamente, nada se teria passado, pois não há para tal intelecto uma missão que ultrapasse o quadro de uma vida humana. Ao contrário, ele é humano e somente seu possuidor e criador o trata com tanta paixão, como se ele fosse o eixo em torno do qual girasse o mundo. Se pudéssemos entender a moça, perceberíamos que ela navega no ar, animada por essa mesma paixão, e sentindo em si que voar é o centro do mundo. Nada há de tão desprezível, de tão insignificante na natureza, que não transborde como um modo é o menor sopro dessa força de conhecer. E assim como todo carregador quer também ter o seu originador, o homem mais arrogante e filósofo imagina ter também os olhos do universo.
focalizados em si, como pela escola, sobre suas obras e seus pensamentos. Aí vai continuando, tipo, debochando mesmo da capacidade do ser humano de conhecer o mundo, que parece muito mais coerente com uma determinação antirrealista, que você só falar que não, olha só, é possível uma teoria alternativa a essa. Então, se é possível, então algo tem de minado nesse caso. Aí, esse é o Nietzsche que tu está lendo? Então, aí o Nietzsche está falando de coisas assim que são muito mais profundas aqui, tá? Do que a gente vem discutindo. Porque me parece que esse antirrealismo está muito então, isso aí é um assunto, assim, muito, muito mais difícil, mas mais interessante também. Mais escorregadio, mais difícil de tu dizer coisas assim precisamente. Então tem, né, aqui a gente está nesse contexto assim das interpretações da ciência, discussões internas, né, a filosofia da ciência, mas tanto realistas quanto antirrealistas admitem a possibilidade da gente estar equivocado. Então, olha só, ambas essas escolas de pensamento dizem que a maior parte daquilo que a gente julga ser conhecimento científico é equivocado, é falso, a gente tem muitas. A maior parte da história da ciência é uma história de hipóteses falsas. Mas a gente tem aqui duas reações a isso, tá? Uma é a reação antirrealista. A reação antirrealista é dizer assim, olha, o mundo é tão complexo, tão assim sofisticado, que é muito difícil a gente, mesmo que a gente tivesse uma teoria que descrevesse adequadamente essa parte invisível, não teria como saber. Porque a gente poderia estar mas os realistas não dizem que nós podemos conhecer, que nós acertamos sempre. Na verdade, parece que grande parte do realismo científico tem essa pretensão de verdade. Sim, mas não quer dizer que essa pretensão seja realizada. O realista científico diz o seguinte, olha, talvez a realidade, o mundo a natureza seja tão sofisticada, complexa, que essa nossa pretensão vai ser sempre frustrada. Então isso não está excluído para o realista. O realista não é um sujeito que diz assim, eu sei como as coisas são. O realista é o sujeito que diz assim, olha, a pretensão da ciência é dizer como as coisas são. Agora, essa pretensão pode permanecer frustrada sempre. E a gente tem muitos indícios desse tipo de frustração. Mas ele diz assim, seria um milagre se a gente não tivesse acertado nada. A gente teve acertos parciais, nós tivemos acertos parciais, e um indício de que a gente teve acertos parciais é o aumento assim, espantoso da capacidade tecnológica dos seres humanos, da capacidade preditiva. Então, compara a tecnologia de hoje com a tecnologia de 500 anos atrás. Houve um aumento assim, muito rápido num espaço muito curto de tempo. Então, eles dizem que isso é um indício bom de que, pelo menos parcialmente, as ciências acertaram. Mas o Nietzsche está falando também, eu acho, de outras coisas aí que não são só se tem acerto ou tem erro, também diz respeito assim, à nossa atitude para com a vida, né? Sim, então, depois ele continua falando que o próprio intelecto é bastante utilitário. Ele serve mais como as ferramentas de defesa do ser humano que não tem carros, etc. para se manter vivo. Ou seja, ele realmente está colocando em questão o intelecto nesse texto. Esse antirrealismo se restringe ao campo científico, né? Sim, aqui a gente está vendo só científico. Então, talvez não falasse tanto do intelecto, mas da nossa capacidade de conhecimento, científico, né? É mais específico. É mais específico, exatamente. E muitas vezes sobre não observáveis só, no caso. Claro. Exatamente. É realista quanto a são coisas observáveis.
Então, mas deixa eu só dizer assim, com relação a se o intelecto é um instrumento que teve vantagens, né? Vantagens adaptativas. Parece que sim, né? Mas a situação, assim, nos últimos 50 anos, assim, de biologia evolutiva e psicologia evolutiva, o que a literatura dessa área vem sugerindo é uma história bem mais complexa do que essa que o Nietzsche aí descreveu no século XIX, né? De que tem uma ligação direta. Porque a vantagem adaptativa para os seres humanos veio primariamente da cooperação social e não do uso do intelecto para resolver problemas particulares. Porque, em geral, a gente não usa o intelecto para resolver problemas particulares. Em geral, a gente resolve problemas de maneira inconsciente ou automática. A maior parte da nossa mente funciona automaticamente e inconscientemente. E a gente só usa o intelecto de vez em quando. Então, tem muitos indícios de que isso é assim na nossa espécie. Mas, então, o desenvolvimento do intelecto, ele... a vantagem, assim, o domínio dos seres humanos na natureza, ele aconteceu muito antes desse desenvolvimento científico espantoso que aconteceu só nos últimos 500 anos, ou 2.000 anos, se quiser, até a Grécia. Antes disso, os seres humanos já tinham tomado conta da Terra. E eles estavam funcionando muito bem, com um uso bem mais limitado dessa capacidade cognitiva para resolver problemas teóricos do que a gente faz uso hoje, tá? Então, o que os psicólogos e biólogos sugerem é que essa vantagem adaptativa veio muito mais da cooperação social do que do uso do intelecto para dominar a natureza. Não foi... Então, é bem mais indireto, entende? Mas enfim, é bem interessante, né, essas coisas do Nietzsche, mas eu acho que uma hora eu gostaria de me dedicar a isso daí, porque eu conheço bem pouco também. Mas, enfim, tem muitas dessas contribuições do pessoal existencialista, aí, do Nietzsche, depois do Heidegger, que fazem críticas, assim, abordagens interessantes, né, sobre esses fenômenos. Mas, enfim, aqui a gente está só vendo como é que foram os desenvolvimentos internos da filosofia da ciência, tá? Mas então tá, nosso tempo está terminando, confiram a página da disciplina. Na terça-feira, então, eu vou estar na mensal, vocês passem lá. Na quinta-feira, aliás, na quarta-feira, a entrega da prova não vai ser aqui. A entrega da prova vai ser no mini auditório do IFCH, tá? Vai estar acontecendo um ciclo de palestras lá, vocês estão convidados. É uma palestra sobre a compreensão naturalista da fenomenalidade. Então, é um assunto que está assim, mistura naturalismo, filosofia da mente e filosofia da ciência. Oi? Não, é essa quando a gente está com a psicologia para ver essa palestra. Isso, eu acho que vale a pena, tá? Então, vocês me entreguem lá um pouquinho, assim, 5 minutos antes de começar, tá? Às 4h25, pode ser?